Boa noite. Dizem que um homem desesperado é capaz de qualquer coisa, até de dar a coisa mais importante que ele tem, que é a sua alma. Eu me chamo Thiago Maia, tenho 38 anos e moro em Vespasiano, um município que fica no estado de Minas Gerais. Eu trabalhei muitos anos como vidraceiro com meu pai e juntos íamos a todos os lugares a trabalho. Entramos em muitas casas por conta do nosso serviço e conhecemos muita gente com todos os tipos de histórias. O que contarei aqui, ouvi de uma família quando fui montar uma mesa de blindex, e foi a história mais macabra que eu já ouvi na vida, e agora eu compartilharei com vocês. Nós fomos chamados para montar uma grande mesa em uma casa dessas bem antigas. No ano de 2010, pegamos o carro e depois que a moça deu o endereço, fomos até o local e ficava saindo de uma estrada de asfalto e entrando em uma de terra que levava até uma porteira e depois dela ficava o sítio. Era desses lugares que você adora ir passar um fim de semana. Sossego, silêncio e paz era o que não faltava ali. Mas tinha um aspecto de um lugar assombrado, como eu nunca vi igual. Entrei com meu pai e vimos que na casa viviam duas crianças que não paravam quietas, uma mulher e o seu marido, e uma senhora de idade já bem avançada, que estava sentada ao pé de uma janela costurando algo. Fomos até a sala e começamos a mesa e depois de terminar, recebemos o pagamento de um homem que pediu para que esperássemos um pouco, pois ia sair café fresco e um bolo dos mais gostosos que nós já tínhamos provado. Então sentamos na sala, que era bem ventilada, e vimos um quadro bem grande, desses que se mandavam pintar antigamente, com uma foto de um homem com um chapéu na mão, apoiado em uma bengala. Então, o homem da casa voltou com o café e o bolo e disse que poderíamos ficar à vontade. Eu perguntei quem era o homem no quadro e ele respondeu: "Esse era o meu pai, o seu William. Ele faleceu tem quase 10 anos e ali tinha história para contar. Deixa eu lhes contar um caso que aconteceu com ele. E fica a cargo de vocês acreditarem ou não." O homem sentou em uma cadeira à nossa frente e começou a falar a história do seu pai. Certa vez, o seu William estava voltando para casa quando no caminho ele foi atocaiado por dois homens que levaram o seu dinheiro que ele tinha no bolso e deram tanto nele que ele ficou à beira da morte. Os homens pegaram um pedaço de pau e deram fortes pancadas em uma das pernas e depois o jogaram no mato, longe da estrada, para que ele não fosse encontrado e morresse logo por ali. Ele, desesperado, ele viu a noite chegar e não vinha ninguém atrás dele, e ferido como estava, logo a morte lhe encontraria. E no desespero, ele disse que faria qualquer coisa para sair vivo dali. E quando ele se calou, lhe apareceu um menino que se abaixou no chão onde ele estava e logo falou: "Olha, indo reto aqui, tem duas árvores bem mais altas do que todas as outras que você vai encontrar nessa região. Cave no meio delas e lá você encontrará bem mais do que lhe foi roubado. Depois de encontrar o que está enterrado, todas as noites você terá que deixar uma vela para mim no fundo de sua casa. Não esqueça disso, pois eu mesmo cobrarei a dívida." O William confirmou com a cabeça e perguntou o nome do menino. E ele respondeu: "Eu me chamo Valak." E quando o William viu, ele estava na beira da estrada e não mais no mato onde os homens o haviam deixado. E minutos depois ele foi encontrado e recebeu ajuda. Muitos dias depois, quando já estava melhor, ele percebeu que a sua perna nunca mais seria a mesma
e começou a ter que andar com o apoio de uma bengala. E já bem mais forte, ele voltou até o mato onde quase morreu e seguiu em frente até que achou 2 grandes árvores. E no dia seguinte, ele voltou para cavar e ver o que encontraria. E lá, ele achou 5 botijas cheias de ouro e prata. Ele retirou tudo e vendeu boa parte, ganhando um bom dinheiro. Ele comprou boas terras e fez uma casa para viver com a mulher e teve um casal de filhos. E todas as noites, ele acendia uma vela nos fundos de casa e via como se fosse uma criança que vinha buscá-la. Era a sombra de uma criança com chifres no meio da testa e levava embora as velas para algum lugar. Os anos passaram e em uma noite, William, ele decidiu ver quem era o menino que levava as velas e esperou sentado com uma vela nas mãos. Esperou e esperou e nada do menino aparecer. Então ele apagou a vela e entrou para casa. E depois disso, só desgraça aconteceu. William começou a perder o que tinha ganhado e foi acometido por uma doença que ninguém sabia o que era. A sua perna doía tanto que ele mal conseguia levantar e lembrou que já fazia muitos dias que ele não acendia nenhuma vela. Então, naquela noite ele acendeu e ficou escondido para ver quem viria pegar. E ele viu uma criatura sombria que lembrava uma criança, mas não era. Parecia um pequeno diabinho, com dentes para fora. Ele pegou a vela e deu um sorriso, se virando para ir embora. William então correu e gritou para o demônio que nunca mais voltasse. A coisa olhou e pulou no mato, e de lá uma voz falou: "Eu lhe dei tudo o que você tem, e em breve eu venho pegar o pagamento pela ajuda." Foi aí que o William percebeu que na noite que quase morreu, o próprio diabo tinha vindo ao seu encontro e que toda a ajuda não seria paga só com velas. O coisa ruim viria para pegar a sua alma, e vendo que tinha sido enganado, ele fez uma promessa que se o acordo fosse quebrado, ele daria tudo que tinha aos pobres, e assim ele fez. E nem ele e nem a sua família ficaram com nada do que foi tirado ou comprado das botijas do capeta. E as terras e a casa também foram vendidas, e o dinheiro foi dado para quem mais precisava. A família ficou sem nada, apenas com a roupa do corpo, mas o William agora não devia mais nada. Ele e a sua família então foram morar na casa de parentes por um bom tempo, e com os anos, os filhos voltaram a ter uma boa condição e compraram novamente a casa que lhes pertencera um dia. E quando foram morar lá, uma noite, o William estava em frente à casa, quando um homem estranho veio até ele e falou: "Maldita hora que eu lhe ajudei, e maldita seja a promessa que você fez." O William então se levantou e percebeu que o homem que lhe falara não tinha rosto. Ele só se virou e foi embora. Então ele teve certeza que o acordo que tinha com o capeta não existia mais, e viveu aqui nessa casa até os últimos dias de vida. Devemos ter cuidado com o que falamos, pois existem coisas que escutam e tomam o que foi falado como um acordo onde você não tem vantagem nenhuma. O meu pai, o seu William, ele disse que faria qualquer coisa para se livrar da morte naquela noite. E o diabo escutou e pegou meu pai na lábia. Tenho muito cuidado com o que falo, pois é como diz o ditado: há 3 coisas que jamais voltam: a flecha lançada, a palavra dita e a oportunidade perdida. Boa noite. É você, Satanás? É você, Satanás!